Olá pessoal, mais um vídeo aqui de Biologia. Eu sou Carlos Henrique, à disposição de todos e todas. No nosso vídeo de hoje nós falaremos de membrana celular, um assunto bem recorrente, vai ajudar bastante na parte de fisiologia, que é bastante cobrado nos vestibulares aí, tá? Então vamos lá. Primeiro, estudar a composição, a constituição da membrana celular. Vou sair um pouco aqui do vídeo para facilitar visualização de vocês, tá? Fica melhor, né? Então, de que é feita essa membrana celular? Ela é feita basicamente de fosfolipídios, formando uma bicamada. Esses fosfolipídios, vocês já estudaram na parte de bioquímica celular, tá? Eles ficam com a estrutura hidrofílica para a parte externa e para a parte interna. Tá? Essa parte hidrofílica fica em contato com o meio externo e o meio interno. E a parte hidrofóbica, ela fica entre essas duas camadas. Tá? Isso serve para a água penetrar na célula e também para não ficar entre as membranas. Ok? Ela é feita também de colesterol, aqui todo mundo sabe que é uma gordura, de proteínas, tanto periféricas quanto integrais. As periféricas elas não atravessam a membrana, enquanto que as integrais elas atravessam a membrana. Essas proteínas integrais são aquelas que criam canais, são portões de entrada e saída de substâncias da célula. Ok? Também de glicoproteínas e glicolipídios na superfície, formando o glicocálix. Esse glicocálice é uma estrutura de proteção, seja de uma estrutura mecânica, uma proteção mecânica, física ou química. Tá? Então, por exemplo, as células do intestino, elas têm glicocálix que as protegem de enzimas digestivas. Tá bom? Então, tem essa função bastante importante. É encontrado também em outros organismos, como por exemplo os protozoários. Então, nós temos aqui a constituição, tá? Aqui um exemplo de uma proteína integral funcionando como um canal, pode ser um canal iônico, por exemplo. Tá? Aqui uma proteína periférica, vocês podem ver, ela não atravessa a membrana. Aqui eu tenho um fosfolipídio. Então, essa cabeça do fosfolipídio, ela é hidrofílica, ela tem afinidade com a água. Enquanto que essa parte aqui, como se fosse uma cauda, é a parte hidrofóbica. Então, a parte hidrofílica afinidade com a água e a parte hidrofóbica não tem afinidade com a água. Aqui eu tenho o glicocálix, certo? Essa parte aqui é o glicocálix. Tá? Como eu já falei, ela serve para proteção mecânica, física ou química. Ok? Então, é uma estrutura, a membrana celular é uma estrutura presente em qualquer célula. Tá? Ela é uma das estruturas presentes em todas as células, seja nos eucariontes ou nos procariontes. Então, membrana plasmática e material genético são estruturas presentes, uma estrutura comum a todas as células presentes nos reinos, né, dos seres vivos. Bom, vamos para a próxima. As propriedades da membrana celular. Ela tem uma permeabilidade seletiva, ela tem uma capacidade de selecionar substâncias que entram e que saem da célula. Essa propriedade é muito importante para equilíbrio de substâncias. Se tem uma substância em excesso do lado de dentro da célula, então essa substância em excesso pode sair da célula, ou se tem uma substância em pequena quantidade dentro da célula, ela vai ter a capacidade de absorver essa substância fora para dentro. Tá? Então tem baixa tensão superficial, que é uma maleabilidade da membrana. Tá? Uma alta resistência elétrica, graças aos fosfolipídios
que são péssimos condutores de eletricidade, bom? Uma resistência mecânica, regeneração e elasticidade. Então são algumas propriedades presentes na membrana celular. Então, como já falamos, ela tem a capacidade de realizar transportes, seja de fora para dentro e de dentro para fora da célula. Esses transportes podem ocasionar a perda de energia, tá? Com gasto de energia, e transportes em que a célula não gasta energia para realizá-los. Os transportes feitos através da membrana, em que a célula não gasta energia, não gasta aqueles ATPs que ela tem, né, aquelas moléculas energéticas que ela possui, são chamados processos passivos. Se esse processo demandar um gasto de energia, ela vai ser chamada de processo ativo. Tá? Então, esse transporte passivo tem uma característica que apenas as moléculas muito pequenas conseguem atravessar essa membrana. Tá? Esse processo passivo, nós temos 3 tipos: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Na difusão simples, eu vou ter passagem de soluto. Lembre-se que soluto é tudo que vai ser dissolvido pelo solvente, de um meio onde sua concentração é maior para um meio onde sua concentração é menor. Tá? Então essas partículas, elas vão de onde elas estão em grande quantidade para um local onde elas estão em pequena quantidade. Esse é a difusão simples, é um processo passivo. Tá? Em outras palavras, dizemos que há passagens de soluto de um meio hipertônico, hiper é mais, é acima, tá? É o mais concentrado, onde a substância está em grande quantidade, para o meio hipotônico. Hipo, todo mundo sabe, abaixo, menor, hipo, tá? Para o meio onde ela está menor concentrada, está pouco concentrada. Tá? Então aqui eu tenho esse exemplo, tá bom? Difusão simples, ó. Aqui eu tenho substâncias que estão em grande quantidade, no lado da célula, e aqui elas estão em pequena quantidade. Então aqui esse lado é hipertônico e esse outro lado é hipotônico. Então quando acontece esse processo, acontece aqui um processo de equilíbrio. Esse soluto vai entrar na célula e equilibrar as concentrações, tornando agora o meio isotônico. Tá? Isotônico, hipertônico, hipotônico e agora isotônico. Tá bom? Então essa é a difusão simples. A difusão facilitada tem o mesmo conceito. Passagem de soluto, onde está em grande quantidade, para um ambiente onde ele está em menor quantidade. Mas o que é que vai mudar? A presença das proteínas integrais. Lembram de proteínas integrais? São aquelas que atravessam a célula, a membrana da célula. Então essas proteínas integrais servirão como um portão de entrada da célula. Tá? São os canais iônicos, que permitem a passagem de íons e somente abrem após estímulo. Tá bom? Outra diferença é que nesse processo existem as proteínas carreadoras, chamadas de permeases. Elas podem transportar aminoácidos, glicose, monossacarídeos e outras substâncias. Então a diferença da difusão simples para a difusão facilitada é que na difusão facilitada eu utilizo essas proteínas carreadoras aqui, tá? Que facilitam o processo. Okay? Outro processo sem gasto de energia é a osmose.
Contrariamente à difusão, na osmose você vai utilizar solvente e não mais soluto. Ok? Então, na osmose, ocorre a passagem de água através da membrana de uma região hipotônica para uma região hipertônica. Tá? Então, por exemplo, se existe um soluto muito concentrado dentro da célula, sal, por exemplo, cloreto de sódio, então a água ela vai então a célula vai absorver água para essa água dissolver o sal dentro da célula. Tá bom? Professor, mas é o contrário. Se eu consumir um alimento muito rico em sal, então se você consumir um alimento rico em sal, o soluto ele vai estar concentrado do lado de fora da célula. E a água da célula vai sair dela para tentar dissolver o sal que está do lado de fora, ressecando-a. Tá? Tranquilo? Então aqui eu tenho alguns exemplos, tá, de uma célula túrgida, onde há uma entrada e saída de água. Quando ela é isotônica, ó, a quantidade de água dentro e fora é igual. Uma solução hipotônica acontece maior entrada de água e uma menor saída, tá, fazendo com que a água fique túrgida. E na solução hipertônica eu tenho maior saída de água, né, e uma menor entrada de água, tornando a célula murcha, uma célula plasmolizada. Tá bom? Agora só transporte ativo. No transporte ativo, diferentemente do transporte passivo, haverá gasto de energia. Aquelas moléculas de ATP. Tá? Então, um dos exemplos de transporte ativo mais conhecido é a bomba de sódio e potássio. Contrariamente, repito, contrariamente ao passivo, a célula ela vai agora contra um gradiente de concentração. Não existe mais aquela situação de tornar as concentrações isotônicas. A célula agora vai forçar a entrada de substâncias ou para dentro ou para fora da célula, que é o caso da bomba de sódio e potássio. Nesse exemplo, nós temos uma quantidade de potássio maior dentro da célula e a quantidade de sódio é maior fora da célula. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Deveríamos, né, esperar que por difusão as concentrações se tornassem isotônicas, como falei anteriormente. Né? Mas, como eu também já disse, a célula vai tentar ludibriar esse processo, por isso que ela gasta energia, tá? E ela vai bombear sódio e potássio em sentido contrário ao da difusão. Tá bom? Ou seja, 3 sódios são enviados para fora da célula e 2 potássios são enviados para dentro da célula. Ou seja, o interior da célula torna-se negativo. Por quê? Porque você vai ter um déficit de partículas positivas no interior da célula, já que 3 saem e só 2 entram. Professor, qual a importância disso? Por que a célula precisa se tornar negativa? Porque é a partir desse processo que ocorrerá o impulso nervoso. A célula precisa transmitir eletricidade para gerar o impulso nervoso. Então, ela tem que se tornar negativa. Depois do estímulo, essa concentração volta à inicial. Tá bom? Vamos lá. Outro processo, também bastante conhecido, além da bomba sódio-potássio, é a endocitose, que é a entrada de partículas no interior da célula,
tá? É o englobamento de partículas ou micro-organismos para o meio intracelular. Tá? Se essa partícula for sólida, ela é chamada fagocitose. Tá bom? Então, essa fagocitose quando essa partícula sólida penetrar na célula, ela vai ser envolvida por uma vesícula, tá? Essa vesícula aqui, ó, que é chamada de fagossomo. Está aqui escrito, ou vacúolo alimentar. Aqui nesse fagossomo serão secretados enzimas digestivas, que aqui tem um pH bem alto, para dissolver essa partícula que entrou. Tá? Então isso aqui é fagocitose, muito presente nas células de defesa, tá? E na alimentação de outras células, de outros organismos, unicelulares. Tá bom? Então, entrou partícula sólida, o nome é fagocitose. Tá? Fago quer dizer comer. Bom, e o outro processo, se essa partícula for líquida, for um líquido, na verdade, ocorrerá a mesma coisa. Tá? A formação de uma vesícula, que não mais é um fagossomo, agora é um pinossomo. Então, falou em pinossomo, falou em uma vesícula que armazena em seu interior um líquido. Tá bom? Ok, então. E aqui também serão lançadas enzimas digestivas. Tá? E o último processo é a endocitose, ou também chamada plasmocitose, também chamado de defecação celular. Não é muito comum esse termo, tá bom? Então, essa exocitose é a eliminação de substâncias a partir de bolsas citoplasmáticas. A constituição dessa vesícula é a mesma da membrana, o que facilita a sua adesão e posterior eliminação do material que foi digerido. Certo? Essa exocitose aqui, ela é fruto de uma endocitose. Tá, professor? Então, sempre que houver endocitose, haverá uma exocitose? Geralmente sim. Mas a exocitose também pode funcionar para liberação de produtos úteis ao organismo. Então, sempre que sair uma substância, por isso que não utilizamos mais aquela parte de defecação celular, porque pode ser uma substância útil ao organismo. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, espero ter ajudado hoje a vocês, tá? Colocarei aí um exercício na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar, saber como é que essas questões podem cair por aí. Tá bom? Então, espero que todos tenham uma boa semana, bons estudos e tudo vai dar certo. Tchauzinho.